galerinha, aqui é o Thiago. Eu sou o Estevão. Seja bem-vindo ao nosso canal e você que não é inscrito, se inscreva para você não perder nenhuma dica. O que você tá rindo, cara? Então se inscreva no nosso canal. Hoje foi na verdade, né, Theo? Foi muito legal. A gente começou a obra da construção do nosso viveiro, do nosso galinheiro. Fizemos já um pedaço, né? Quebramos um pedaço do barranco. Como é que foi, Theo? Foi top. Foi trabalho, tava chovendo, mas deu certo. Choveu bastante. Acompanha aí como é que foi. Mas antes da gente ir pro vídeo, se inscreva, deixa um joinha, deixa o seu like para você não perder nada, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Falou!
cansativo, hein? Foi cansativo, muita chuva, né, Teo? Muita chuva. Choveu bastante, mas vocês viram que a gente conseguiu começar, mesmo debaixo de muita chuva. Tivemos a ajuda do Murilo, né? O Murilo chegou e nos ajudou. É isso aí, a gente começou, foi dado o início, né? O start, e agora a gente vai continuar, tá bom? E você vai acompanhar tudo. Não deixa de se inscrever, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, tá bom? Vamos repartir, vamos compartilhar tudo que a gente estiver fazendo aqui nessa pequena construção, né? Nesse pequeno espaço que a gente cria os nossos animais. Beleza, galera? Deus abençoe, fica com Deus. Falou! Até mais, galera. Valeu!